Bom dia, a paz do Senhor. Glória a Deus. Mais uma oportunidade de estarmos na presença do Senhor nesta manhã. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua família, o seu lar. Amém? Que bom nós estarmos aqui mais uma vez para aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Como nós dizemos sempre, Deus tem sempre uma palavra para o seu coração. Espero que você tenha tido uma noite abençoada, de descanso, de vitória e na presença do Senhor. E nesta manhã, nós tivemos que organizar algumas coisas técnicas, mas graças a Deus tudo deu certo e estamos aqui para transmitir esta palavra de Deus, esse estudo da palavra de Deus para o seu coração. A paz seja com todos vocês que estão conosco nesta manhã. A nossa expectativa é que Deus faça um milagre na sua vida e que você, nesta manhã, seja poderosamente abençoado ou abençoada por esta palavra que vai ser ministrada agora. Antes de tudo, eu quero também informar a todos os irmãos que estão conosco, estaremos no decorrer desta semana trazendo essa informação, que no próximo domingo, dia 24, o nosso diretor nacional de educação cristã, o pastor Cesário Júnior, ele, em uma reunião que tivemos esta semana, ficou agendado que agora, todos os domingos, neste horário de 10 às 11, nós vamos ter uma escola bíblica a nível nacional. Vai ser transmitida e as palestras vão ser dadas pelos nossos professores, escritores, teólogos da nossa igreja. E nós já estamos preparando para que no próximo domingo, dia 24, a partir das 10 horas, vamos ter a primeira palestra e vamos iniciar essa palestra com base em um livro que está sendo muito divulgado nesses últimos dias do escritor John Piper, Cristo e o Coronavírus. É um livro bem interessante, estou lendo e posteriormente estarei compartilhando também com os irmãos. Ele é em PDF e você poderá ler no seu smartphone, no seu computador. Vai ser gratuitamente a distribuição desse livro, você não tem que pagar nada, o único preço é você ler e te extrair lições para a sua vida, para o seu dia a dia, para que você possa ser abençoado. Eu vou pedir que, se você tiver algum pedido de oração, por favor, você pode escrever o seu pedido de oração aí no comentário. Claro que não precisa ser muito detalhado, seja discreto, mas escreva. Eu peço oração por isso, por aquilo outro, que posteriormente eu estarei orando pelos seus pedidos. E creio que Deus vai abençoar a sua vida. Queridos, hoje o nosso tema é um estudo bíblico da Palavra de Deus, está baseado em Mateus, capítulo 8, versículos 16 e 17. 16 e 17. Eu gostaria que você abrissem a Palavra de Deus. Diz assim: chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías.
nós sabemos que nós vivemos um tempo de pandemia, de mais enfermidades. Não é só essa que nós estamos vivenciando agora. Existe muitas enfermidades, existe muitas pessoas doentes, existe variedades de tentativas para que as pessoas possam ser curadas. No entanto, nós costumamos ouvir que a medicina diz que para determinadas enfermidades não há curas. Nós encontramos, como agora, não há nenhum remédio, nenhuma vacina que é eficaz ou cientificamente comprovada. Por outro lado, nós temos a palavra de Deus, que é a nossa base, a base da nossa fé, e onde nós buscamos a orientação para todas as questões da nossa vida. E é nela que nós encontramos soluções, respostas e também cura. E é sobre esse tema que eu quero, nesta manhã, em pouco tempo, discorrer com os irmãos para que você possa ser abençoado. Eu vou dar uma olhadinha aqui para a esquerda, porque eu tenho algumas coisas que eu tenho que passar aqui, e eu vou passar essa informação já para todos nós. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem. Nós temos aqui, o nosso tema é Jesus levou sobre si nossas enfermidades. O texto básico, como eu já li, Mateus 8, 16, 17, mas eu quero frisar apenas no versículo 17. O versículo 17 diz: para se cumprir o que fora dito por meio do profeta Isaías. O que era que tinha que se cumprir? O que o profeta Isaías havia dito lá no capítulo 53, ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, o tema de hoje é Jesus levou sobre si nossas enfermidades. E com esta palavra, eu quero deixar aqui que você possa tomar posse e alimentar a sua fé e que você possa ser curado, não de alguma enfermidade específica, mas são tantas, e quem sabe hoje, nesta manhã, após a ministração e o entendimento da palavra de Deus, você possa receber a sua cura. Então, quando nós falamos que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, nós vamos ver que as Escrituras Sagradas declaram que Jesus ainda continua curando. Jesus continua curando. Ele continua curando. O que eu quero dizer? Nós precisamos entender que 2/3 do ministério terreno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, 2/3 foi manifestado através de curas. Jesus curando as pessoas, 2/3. Então, é um número significativo. Também precisamos entender que a bênção de Deus está estendida para todos nós. Por isso que o segundo ponto é: vamos permitir que a bênção total de Deus venha sobre nossas vidas. A primeira, nós vamos ver que as Escrituras declaram, e nós temos, é a base, e o segundo ponto é: vamos permitir que, se você não permitir que Deus, que o milagre aconteça na sua vida, não vai acontecer. Quando eu digo vamos permitir, significa você precisa crer.
você precisa tomar posse do milagre. Você precisa buscar na palavra de Deus a resposta, e clamar a Ele, pedir a Ele. E nós vamos ver no decorrer desse estudo como foi que aconteceu e que também pode acontecer nos dias atuais. Amém? Então, para nós iniciarmos, eu quero dizer que Jesus veio a este mundo como nosso maior médico da história humana. Como eu falei antes, 2/3 do ministério público de Jesus consiste em ele fazer milagres, operar milagres na vida das pessoas, diversos tipos, todos os tipos. No texto que nós lemos, diz que ele expulsou os demônios, espírito, e curou todo tipo de enfermidades. Então, nós vemos aí que não há uma enfermidade específica. Qual é a doença? Qual é a sua enfermidade? Qual é o seu problema? Qual o problema que está afligindo a sua alma, o seu espírito, o seu corpo? Que podemos ter doença no corpo, na alma ou no espírito. O que é que está afligindo? Então, Jesus, ele é especialista em todas estas áreas e ele pode curar você completamente. Amém? Então, nós vamos ver aqui porque temos que crer em nossa cura. Essa é uma pergunta. Por que temos que crer em nossa cura? A Bíblia diz, em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: carregando ele mesmo, Jesus Cristo, em seu corpo, sobre o madeiro, na crucificação, os nossos pecados. Primeiro, Jesus leva os nossos pecados. Levando ele os nossos pecados, veja bem, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça de Deus, mas carregando em seu corpo o madeiro os nossos pecados. Então, primeiro Jesus carrega sobre si os nossos pecados. Mas se Jesus não perdoa os pecados, ele pode curar? Sim, a Bíblia diz que Jesus curou pessoas que não seguiram ele. As pessoas chegavam, eram curadas e também não seguiam ele. Muitas pessoas eram curadas, mas nós temos sempre um foco de que Jesus está interessado em salvar o homem, não apenas curar uma enfermidade e ele ser curado e ir para o inferno. Não tem sentido isso. Então, Jesus não quer curar apenas o corpo, uma enfermidade, mas ele quer curar-nos de todas as feridas. Pelas feridas dele foram sarados, ou fomos sarados, seremos sarados. Pelas suas feridas, nós somos curados. Esta é a base bíblica para a nossa cura, para a nossa libertação daquilo que nos aflige. O que Jesus levou sobre si? Nós lemos lá em Mateus, capítulo 8, e o versículo 17. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, quando ele foi crucificado, com ele também todas as nossas enfermidades foram levadas sobre ele. Então você diz: e por que adoecemos? Bem, nós adoecemos por causa do pecado, mas nós temos o remédio, Jesus Cristo. Se nós fizéssemos uma pesquisa no mundo inteiro, desde hoje, digamos, neste presente século, muitas pessoas têm dado testemunho de que foram curadas, mesmo sem tomar medicamentos, mesmo sem precisar de um médico, eles foram curados. Não estou dizendo aqui que você não vá no médico, que você não tome o medicamento, porque também os medicamentos, os médicos, a Bíblia, o Senhor Jesus disse que quem precisa de médicos são os doentes. Então, ele não descartou a possibilidade
de você procurar um médico para saber a doença, mas também ele quer que nós coloquemos em prática a nossa fé, oremos a ele, buscamos a ele e cremos que ele já levou sobre si as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Então, eu não tenho que estar doente, porque Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades, as minhas doenças. Então, não tenho. Eu oro ao Senhor, eu busco ao Senhor, eu creio no Senhor, e então recebo o milagre da parte do Senhor. E Jesus pode usar vários meios. Mas para nós entendermos isso, é preciso entendermos a profecia do profeta Isaías. No texto que nós lemos, em pauta, diz que para que se cumprisse o que havia sido dito pelo profeta Isaías. E o que o profeta Isaías disse especificamente na Bíblia, a atualizada revista Imprensa Bíblica, diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores e nós o reputamos por aflitos, ferido de Deus e oprimido. Ele carregou as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Essa é uma profecia feita 700 anos, mais ou menos antes de Cristo, e agora, com a sua vinda, se cumpriu. Então, quando Jesus vai, ali o evangelista, o escritor do evangelho diz: para que se cumprisse, o próprio Senhor Jesus diz, para que se cumprisse o que fora dito. Então, Jesus agora estava estabelecendo aquilo que o profeta havia dito, e ele agora diz: eu estou aqui e vou fazer se cumprir aquilo que ele disse, porque tudo que Deus diz se cumpre. Deus não é homem para que minta. Então, se Deus disse, algum profeta falou da boca de Deus, dizendo que Deus iria fazer alguma coisa, esta coisa acontecerá. Não importa o tempo, quanto tempo levará para que se cumpra. Quando Deus disse para Abraão que ele teria um filho, Abraão ficou extremamente preocupado, porque ele já era avançado de idade. A sua esposa era estéril. Levou aproximadamente 20 anos para que se cumprisse aquela palavra. Mas a Bíblia diz que Abraão não esmoreceu na sua fé, mas manteve viva. Então ele disse: se Deus disse que eu vou ter um filho, não importa se eu vou ficar mais velho, né? Não importa se minha esposa é estéril e também está ficando mais velha, impossibilitada disso, mas eu creio. Então a Bíblia diz que ele não duvidou na fé, mas permaneceu firme. É isso que eu quero que você entenda. Se Jesus disse que ele levou sobre si as nossas enfermidades, nós não podemos dar ouvido à enfermidade, nós temos que dar ouvido ao que a palavra de Deus diz. Se ele diz que levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, então, mesmo que eu tenha a dor, eu digo: dor, olha, o Senhor já levou, então eu vou lutar contra aquela enfermidade pela fé, crendo que Jesus já levou e toma posse disso. Então, essa que é o profeta Isaías. Então, o profeta Isaías descreveu a cena do sofrimento de Jesus, mas claramente até do que uma testemunha ocular, porque o profeta Isaías estava falando do que iria acontecer. Ele não viu, mas ele descreveu com tantos detalhes a morte, o sacrifício de Jesus, como se ele estivesse presenciando ali a crucificação do Senhor Jesus. E no capítulo 53 do profeta Isaías, do livro, nos dá uma visão completa do evangelho de cura, do ministério de cura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como diz aqui, eu li, e está o texto, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas dores. É isso que a palavra de Deus declara. Ela declara que Jesus realmente tomou as nossas enfermidades em seu próprio corpo sobre a cruz. Então, quando Jesus foi crucificado, lá na cruz, naquele momento, ele estava levando as nossas enfermidades. Aí você diz: mas eu continuo doente, eu estou doente. Muitas pessoas estão doentes. Sim,
Nós somos doentes, como eu já disse, por causa do pecado. Mas nós temos já o remédio. Qual é o remédio? Jesus Cristo. Quando nós clamamos a Ele, oramos a Ele, buscamos a Ele, cremos nele, isto vem o milagre para nossas vidas. E isso pode acontecer na sua vida hoje. E eu quero que aconteça, que você, onde você estiver, onde você esteja, se você estiver com alguma enfermidade, quero que você creia que Jesus, nesta manhã, pode estar trazendo a cura para você. Aí nós vamos ver algumas questões. Que tipo de enfermidades Jesus curou e tomou sobre si? Bem, o escritor, o apóstolo João, em seu evangelho, no capítulo 21, no versículo 25, na nova versão atualizada da Bíblia, Almeida atualizada, o texto é bem claro. O texto diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. É tantos milagres, por isso que eu disse, se nós fizéssemos uma pesquisa de quantos milagres Jesus tem realizou na sua época. Olha que João está dizendo isso na época de Jesus, quando Jesus estava ali, ele escreveu o seu livro alguns anos depois, quando ele estava depois do ministério de Jesus, então ele conclui o seu evangelho dizendo: há, porém, ainda outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, se naquela época João já diz isso, imagina de lá para cá quantas pessoas já foram curadas por Jesus. Quantas pessoas já foram tocadas e abençoadas pelo Senhor Jesus? Nós temos relatos e relatos, testemunhos e testemunhos de pessoas que foram curadas de câncer, que foram curadas de AIDS, que foram curadas de cegueiras, que foram curadas de gagueira, foram curadas de tantas outras enfermidades, de tantas, porque ele levou sobre si todas as enfermidades. Mas eu quero mostrar algumas biblicamente para você entender, e quem sabe, não importa se você diz, minha enfermidade não é uma dessas que o Senhor apresentou. Mas Jesus já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando eu digo todas, são todas, e pelas suas pisaduras nós somos curados. Amém? Então vamos ver. Por exemplo, nós temos aqui lepra. Lepra, que é um câncer de pele, na verdade. Lepra é um câncer de pele. E diz assim: e eis que um leproso aproximou-se e o adorou, dizendo: Senhor, se quiser, podes me purificar. Eu quero chamar a sua atenção aqui que este homem não ia só passando e aconteceu. Este homem recorreu a Jesus. A pergunta é: por que ele foi procurar Jesus? É porque ele sabia, ele tomou conhecimento que Jesus estava ali, que Jesus curava. Ele soube, certamente alguém que já tinha sido curado, que havia recebido algum milagre, falando, ele disse: então eu vou lá também, então eu vou buscar o meu milagre. Então ele chegou para o Senhor, prostou-se numa atitude de adoração, de humilhação. Ele disse: Senhor, se quiseres, pode me curar. Se quiseres, pode me curar. Olha o que Jesus disse. E Jesus, estendendo a mão, tocou nele, dizendo: que Jesus diz? Quero, sim, fique limpo. E no mesmo instante, ele ficou limpo da sua lepra. É impressionante esse texto. E eu quero que
Eu gostaria que você pudesse estar sentindo o que eu sinto agora, quando eu falo esse texto, o Espírito Santo de Deus fazendo uma obra assim maravilhosa na minha vida, e eu quero que ele faça também na sua vida. Jesus estende a mão, toca nele, porque Jesus poderia, não vou tocar, você é leproso, mas Jesus toca nele e diz: quero. Olha, há um desejo no coração de Jesus de fazer o milagre na sua vida. O homem disse: se quiseres. Jesus disse: eu quero. Talvez você possa também estar dizendo nesta manhã: Senhor Jesus, se tu quiseres, tu podes me curar dessa enfermidade, quem sabe, uma enxaqueca, uma dor no coração, uma úlcera, um problema no fígado, um problema na coluna, quem sabe, não importa, não vou citar tantas enfermidades, mas qual seja a sua enfermidade, você vai chegar para Jesus e dizer: Senhor, eu sei que tu podes curar, se tu quiseres, porque se tu quiser, ele mostrou assim: Senhor, eu não estou declarando que tu é obrigado a fazer, mas se o Senhor quiser. E Jesus, então, claramente, ele diz: quero sim, fique limpo. Em outras palavras, ele diz: quero, seja curado. E no mesmo instante, aquele homem foi curado. Então, amados, que coisa maravilhosa, que lição maravilhosa nós aprendemos nesse texto. E eu quero que você tome posse desta palavra, que você possa dizer nesta manhã: sim, Senhor, se tu quiseres, tu pode me curar, e você possa ouvir, assim, a voz do Senhor dizendo para você: quero sim, quero sim. Que Jesus diga para você nesta manhã: quero sim. A outra enfermidade foi a paralisia. Lá em Mateus, no capítulo 8, versículos 6 a 7, eu apenas destaco aqui o versículo 6 e o versículo 7, diz assim: Senhor, um homem chega para Jesus e diz para Jesus, já é outra pessoa pedindo, intercedendo por alguém. O centurião chega para lá e diz, para o Senhor Jesus, diz: Senhor, meu servo está na minha casa de cama. Ele está paralítico, sofrendo horrivelmente. Sofrendo horrivelmente. Certamente aquele homem estava com uma paralisia e como o texto diz, sofrendo muito. Talvez, assim como alguns, nesta manhã, estejam sofrendo muito. Esteja aí com a enfermidade, com a doença, e sofrendo dores, e tomando o medicamento, e parece que o medicamento não está fazendo nenhum efeito. Então, aquele homem soube que Jesus curava. Então, ele chega lá e diz: Jesus, meu servo, está sofrendo terrivelmente. E Jesus disse para aquele homem, o versículo 7, eu vou curá-lo. Que coisa maravilhosa! É esplêndido, é assim, impactante. Jesus imediatamente diz: eu vou curá-lo. E o resultado nós sabemos. Jesus cura aquele homem. Aquele homem foi curado completamente. Mas veja a atitude: o homem buscou a Jesus e disse: Senhor, contou o problema, tal, e Jesus então vai e diz: eu vou curá-lo. E ele curou aquele homem. E aquele homem foi curado. Imagine a alegria daquela família, daquele homem, daquele patrão, de ver o seu servo ser curado. Imagina a alegria que vai haver agora na sua casa, na sua família, em saber que você está curado. Que Jesus diz para você nesta manhã: eu vou curá-lo, aleluias. Ele quer lhe curar, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa tomar posse, meu irmão, a você que está do outro lado, que você possa tomar posse do milagre do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, isso é uma prova de que não há nenhuma enfermidade que Jesus diga: essa daí eu não tenho solução para ela, mas ele tem solução para todos os problemas da nossa vida.
Vamos ver mais outro tipo de enfermidade. Outra enfermidade, hidropia. Lucas, capítulo 14, versículo 2 ao versículo 4. Esse texto mostra que Jesus, e diz, eis que diante dele se achava um homem hidrópico. Hidrópico é acúmulo de água numa parte do tecido do corpo. Sabe aquela pessoa assim, tem água no joelho? Pronto, é mais ou menos por aí. É uma parte do nosso tecido que tem água. Tem pessoas que dizem, tem água na barriga, que fica com a barriga grande. Então, não importa onde é. Aquele homem era hidrópico e ele tinha essa enfermidade. Diz o texto ainda, eles, porém, não disseram nada. Então, Jesus, porque no versículo intermediário, o versículo 3, há um questionamento dos fariseus. Então, aí, Jesus disse, é permitido curar no sábado? Pronto. E eles não disseram nada. Então, Jesus pegou a mão daquele homem, curou e mandou embora. Aquele homem estava enfermo, estava lá com aquela enfermidade, certamente sofrendo, porque toda enfermidade traz sofrimento. Uma dor de cabeça traz sofrimento. Uma dor de dente traz sofrimento. Uma unha encravada traz sofrimento. Agora, imagina um câncer, água no joelho, artrite, uma bucite e tantos cites que tem por aí. Imagina as dores. E a Bíblia diz que Jesus tomou a mão daquele homem, curou e disse: você pode ir embora curado. Imagina a alegria daquele homem quando encontra os seus familiares, os seus amigos, quando ele chega na sua casa, na sua rua, e aí está lá, ele, sãozinho, as pessoas perguntam para ele: o que aconteceu? Você foi em qual hospital? Qual foi o médico? Que especialista? Ele simplesmente responde: Jesus de Nazaré, o homem de branco, tocou em mim e disse que eu ia ser curado. E imediatamente eu fui curado. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. Querido, mais uma vez eu quero te dizer que nesta manhã você possa tomar posse da cura, porque Jesus quer curar você. Se você tem sofrido há dias, afinco, às vezes você não tem conseguido dormir por causa de uma enfermidade, por causa de um problema, nesta manhã, Jesus pode dizer, pode tocar em você e você pode ser curado. Eu quero que você tenha fé agora, que você receba agora, pela fé, o seu milagre, a sua cura, em nome de Jesus. Nós temos outra enfermidade, vejamos outra, febre. Tendo Jesus chegado na casa de Pedro, viu sua sogra, a sogra deste, acamada e com febre. Aqui é mais uma prova de que não existe uma enfermidade específica. Alguns podem dizer assim, mas é uma febrezinha besta, eu não vou incomodar Jesus. Jesus se importa com você. Jesus se importa com a sua dor. Jesus se importa que você viva bem, que a sua alegria seja completa. Jesus se importa que você esteja saudável. Jesus se importa com isso. Então, não importa a enfermidade, se é um câncer ou se é uma febre. A febre é consequência é um alerta de que o seu corpo está enfermo. Então, Jesus disse, então, se é isso, eu vou curar. Então, a sogra de Pedro estava ali acamada, então ela certamente devia estar com uma temperatura altíssima, e ninguém sabe quanto tempo, mas quando Jesus chegou, Jesus viu que ela estava enferma. Jesus disse, olha, você não vai continuar mais doente. Eu penso assim, estou parafraseando. Eu penso que Jesus olhou assim, Pedro, a sua sogra não vai continuar mais enferma. Eu vou curá-la. Levante-se, você está curada. E a Bíblia diz que ela foi curada. Ela estava acamada, mas ela foi curada imediatamente. Glória a Jesus, glória a Jesus, glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós encontramos também uma hemorragia. O texto diz, eis que uma mulher
que durante 12 anos, aqui nós já temos alguns detalhes desta pessoa. 12 anos, imagina uma pessoa, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. 12 anos, anote aí, 12 anos, imagina. Tem pessoas, né? Às vezes a gente fica com uma dor de cabeça, aí diz, não aguento mais, não aguento mais, uma enxaqueca, e às vezes toma logo um remédio. Mas aquela mulher havia 12 anos. E tem um detalhe, aquela mulher também tinha já investido e gasto para a sua cura, tinha gasto todo o seu dinheiro, tudo que ela tinha, com médicos, certamente tinha especialistas, ela tinha ido a médico, já tinha tomado alguns remédios e tudo, e nada havia adiantado. Só que ela tomou uma atitude agora, disse, bem, se eu já gastei toda a minha fortuna com medicação, já fui nos melhores especialistas, se ela tinha dinheiro, ela não ia procurar um médico qualquer, ela ia procurar um bom especialista. E nada foi resolvido, agora ela coloca o que ela tem de mais precioso, a fé. Vindo por trás de Jesus e tocou a barra, né, da capa dele. E diz o texto, mas antes ela disse, se eu tão somente tocar em Jesus, serei curada. Então, agora, ela vai além do que ela tinha antes, dos seus bens, dos seus recursos. Ela agora usa a sua fé. Ela diz, se eu tão somente tocar em Jesus, serei curada. Agora, a pergunta é, por que ela disse que se eu tocar em Jesus, serei curada? Será que à toa ela simplesmente pensou assim, não, eu estou vendo um homem passando ali, tem uma multidão seguindo ele, eu vou lá tocar nele. Não, certamente ela já havia ouvido falar de que pessoas haviam sido curadas por Jesus. Certamente ela já tinha ouvido falar do leproso, do cego, do homem hidrópico, talvez do homem da mão mirrada, de outros milagres que Jesus, porque essas notícias corriam rápido ali, a notícia de Jesus corria, e ela disse, então, eu vou até Jesus e vou tocar em Jesus, e eu sei que se eu tocar nele, somente tocar, ela não disse assim, eu vou pedir para ele, vou dizer, Jesus, olha aqui para mim. Não, ela disse, se eu tocar, não precisa nem ele ver, nem ele perceber, mas se eu tocar, eu serei curada. Ela demonstrou. E no versículo seguinte, diz Jesus, virando-se, vendo, disse, coragem, filha, a tua fé salvou você. E desde aquele instante, a mulher ficou curada. Aleluias. Jesus, então, disse para o discípulo, olha, alguém me tocou. Parece engraçado, porque Jesus estava rodeado de uma multidão de pessoas, claro que tinha alguém tocando nele, mas ele sabia que alguém tocou com fé. Foi tocar diferente, não foi um tocar de encostar o ombro, de ali naquele empurra das pessoas se aproximarem de Jesus. Não, Jesus sentiu que alguém tocou de uma maneira diferente, tocou com fé, e ele disse, de mim saiu virtude. E ele encontra a mulher, e a mulher diz, foi eu, Senhor, e aí ele diz, coragem, mulher, a tua fé salvou você, salvar no sentido de curar você. E eu creio que aquela mulher seguiu a Jesus e agora estava andando com Jesus. Ela era uma testemunha viva de que Jesus estaria e lhe curou. Então, ela não precisava mais de médico, ela não precisava mais de estar incomodada. Eu não vou entrar nos detalhes, mas ela enfrentou várias questões para chegar até Jesus. A multidão, o preconceito feminino e tantas outras coisas, além da própria enfermidade. Mas ela foi, tocou e recebeu o milagre. Então, que enfermidade você tem? Qual é a sua enfermidade? Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Nós podemos ver a cegueira, que Deus, nesta manhã, também possa estar curando você, se você tem um problema de visão, se você tinha uma vista boa e, de repente, ficou cego, que nesta manhã Jesus possa curar você. A Bíblia diz aqui em Mateus, capítulo 9, versículo 27 a 30, vou ler o versículo 27 e, posteriormente, o 30. Saindo Jesus dali, encontra dois cegos. Dois cegos o seguiam, gritando. Dois cegos seguiam Jesus. Imagina, dois cegos, Jesus vai andando
e atrás dele vem dois cegos gritando: tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Tenha misericórdia de nós, filho de Davi. Querido, eu quero chamar novamente a atenção. Veja que os cegos eram cegos, tinham suas dificuldades. Como era que eles iam saber para onde Jesus estava indo se eles eram cegos? Mas a multidão estava indo, e eles certamente seguiram a multidão, e eles ali começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E no versículo 30 diz: e que Jesus se virou, perguntou: o que queres que eu faça? Tocou neles, e diz o versículo 30: e os olhos deles se abriram. Jesus, porém, os advertiu severamente, dizendo: tenha cuidado, vá, para que ninguém fique sabendo disso. Parece engraçado. Jesus faz um milagre, os cegos agora são curados, e Jesus diz para os cegos: vá e não diga isso para ninguém. Parece engraçado. Isso é uma coisa quase que impossível, porque quem recebe o milagre do Senhor Jesus tem prazer de dar testemunho do que aconteceu na sua vida. Não é verdade? Então, que se Jesus está fazendo um milagre nesta manhã na sua vida, não tenha cerimônia, não tenha vergonha de testemunhar do milagre que Jesus fez na sua vida. Talvez você já recebeu outros milagres, talvez você já foi curado alguma vez por Jesus. Eu mesmo já fui curado por Jesus. Eu mesmo já recebi milagres, grandes milagres de Jesus. O milagre de eu estar enfermo, deitado numa cama, e a minha esposa chegou para mim, justamente com esse texto de Isaías, capítulo 53, diz: Tertuliano, você crê nesta palavra que Jesus já levou sobre si as nossas enfermidades? E eu olhei para ela e disse: creio sim. E eu estava com muitas dores, não podia nem me levantar da cama. Eu pedi a mão da minha esposa e disse: me segure aqui que eu quero me ajoelhar e orar ao Senhor Jesus. E ela me ajudou, eu me ajoelhei e disse: Senhor Jesus, eu estou aqui com esta enfermidade, com muitas dores, muitas febres, muita dor de cabeça, meu corpo todo quebrado, meus ossos pareciam que estavam sendo quebrados. Eu disse: Senhor Jesus, eu sei que tu podes me curar e que o Senhor já levou sobre si as minhas enfermidades. E eu tomo posse agora desta cura e deste milagre. Queridos, imediatamente eu senti um refrigério descendo assim do meu corpo, da cabeça, e foi passando, e foi descendo, foi descendo, e foi descendo, e eu comecei a suar, minha roupa ficou toda molhada, e eu me levantei curado naquele mesmo instante. Disse para minha esposa: me deu uma toalha, fui no banheiro, tomei um banho, troquei de roupa e disse: faça uma comida, eu quero comer, que eu antes não tinha fome, e um dos sinais de quem é curado é comer, é tomar um alimento, e eu me alimentei e fui curado. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o milagre também que pode acontecer na sua vida nesta manhã. Aquele homem que estava ali doente, mas ele foi curado também da cegueira. Ele viu. Que Jesus possa tocar nos seus olhos nesta manhã. Se você tem um problema de glaucoma, de tantas outras enfermidades da vista, que Jesus possa tocar na sua vista e você seja curado poderosamente pelo poder do nome do Senhor Jesus, porque nesta manhã o milagre está chegando na sua vida. Louvado seja o Senhor. Nós temos também outro homem que tinha a mão mirrada, a mão atrofiada. A Bíblia diz que achava-se ali um homem, Mateus 12, 10 a 13, achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Você já deve ter visto aquelas pessoas que andam com suas mãos assim, tem culto, não pode mover. Então, a fim de o acusar, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Os fariseus perguntaram para Jesus. Então Jesus disse ao homem: estende a tua mão. Estende a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada e ficou sã, igual a outra.
Aleluias. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus disse para aquele homem, parece, sabe, as coisas que Jesus faz até parece engraçada. O homem está lá com a mão que não pode mover. O homem não conseguia pegar nada, não podia levantar, não podia nenhum movimento. Estava lá ressequida, os nervos tudo paralisados, pronto, até de ressequida, só os ossos e a pele. Mas imediatamente Jesus diz para aquele homem: estende a mão. Aquele homem ele não discutiu com Jesus, disse: eu não posso estender a mão. Aquele homem não foi questionado, dizer assim: eu estou há tantos anos, eu sou de nascença, isso não tem mais jeito. Aquele homem não questionou. Quando aquele homem ouviu a voz de Jesus dizer: estende a mão, aquele homem simplesmente estendeu. Eu fico imaginando os nervos e tudo começando a funcionar, voltando a funcionar e ficar igual a outra. Aleluia. É isso que Jesus quer fazer na tua vida nesta manhã. Ele quer que você estenda a mão. Esse estender a mão poderíamos fazer, tem vários sentidos, não só de levantar a mão para ser curada e os ossos e os nervos e as carnes, as células começarem a voltar a funcionar como era antes e ficar perfeito como a outra, mas de levantar a mão para ser salvo, levantar a mão para sair do abismo, levantar a mão para sair da escravidão, levantar a mão para sair das drogas, dos vícios, levantar as mãos para sair do pecado, levantar a mão para sair do alcoolismo, do adultério, levantar as mãos para sair da prostituição, levantar a mão para sair de todo o mal que aflige a tua alma. Então, levante a sua mão para o Senhor Jesus, estenda a sua mão para Jesus e você será curado nesta manhã. Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Aquele homem estendeu a mão. Talvez fosse você está com um problema aí, Jesus diz: faça isso. Aí você diz: mas Jesus, isso aí, não sei, Jesus, é melhor, não tem outra coisa, não? Às vezes nós falamos assim, mas aquele homem não questionou. A Bíblia diz que o homem estendeu a mão. Talvez é isso que está faltando na sua vida, meu irmão. Talvez é isso que está faltando, é você tomar uma atitude. É uma atitude. Em vez de questionar, em vez de perguntar, em vez de dizer, mas tal. Não, não é questionar, é fazer. Se Jesus está dizendo, estende a mão. Se Jesus está dizendo, levanta e anda. Se Jesus está dizendo, ser curado, receba o seu milagre nesta manhã. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos outro exemplo, defeito físico. Não poderia ser igual ao outro que nós passamos. Mas a Bíblia diz que vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros, e os deixaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. Aleluia! Aleluia! Nós temos aqui, então, uma galeria de tipo de enfermidades. Coxos, cegos, aleijados, mudos e muitos outros tipos de enfermidades. Trouxeram e disseram: está aqui, Jesus. E a Bíblia diz que Jesus os curou. Aleluias! Louvado seja Deus. Então, não é você que Jesus vai desprezar. Não é você não vai dizer assim: então Jesus não quer me curar. Não, é Jesus que quer lhe curar. Ele está querendo que você tenha fé, que você tome posse, que você receba, porque ele já tomou sobre si as nossas enfermidades. A enfermidade não é sua, a doença não é sua, ele já levou sobre si, ele já colocou lá no Calvário, já cravou lá na cruz, quando ele foi crucificado. Então, agora é você tomar posse do seu milagre. Amado, nós encontramos o apóstolo Pedro testemunhando dessas maravilhas que Jesus havia feito.
Diz o texto sagrado: vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Pedro estava perguntando àquelas pessoas se eles tinham notícia do que tinha acontecido. Aí ele diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Aleluias! Então, Pedro, então, testifica. Vocês já ouviram falar? De que Pedro está falando? Pedro está dizendo, vocês ouviram falar? Tiveram notícia do que aconteceu ali na Judéia, né? Ali em Nazaré, ali na Galiléia, em Cafarnaum? Vocês têm notícia do que aconteceu? Pois é, o Jesus de Nazaré, o que Deus ungiu. Jesus de Nazaré, ele deu poder para curar os enfermos. Então, Jesus tem poder para curar. E Pedro está testificando de que este milagre também é para hoje. É para mim, é para você, é para hoje, não foi só para os apóstolos, não foi só para o tempo daqueles tempos, mas também é para hoje. É para a tua vida. Tome posse hoje deste milagre. Porque Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades? Porque ele teve compaixão. O texto diz em Mateus capítulo 14, versículo 14: ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Sabe o que nos leva a receber a cura de Jesus? É que ele tem compaixão. Eu fico olhando o que Jesus está olhando para nós agora com um olhar de compaixão. Eu olho e eu oro também ao Senhor. Senhor, tenha compaixão de nós neste momento. Senhor, tenha compaixão das famílias. Olha para nós, assim como o Senhor olhou para a multidão naquela época, assim olha também para nós, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no mundo inteiro. Olha com o teu olhar de compaixão e nos cura destas enfermidades. Porque o olhar de Jesus, cheio de compaixão, é que nos leva a receber a cura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos, a Bíblia diz que estes sinais seguirão aos que creem. Pronto. Jesus já mostrei pelas Escrituras que Jesus veio para nos curar de todas as enfermidades. Já mostrei os milagres que Jesus realizou e João dizendo que se tivesse que escrever em livros no mundo inteiro, não caberia os livros que seriam escritos dos milagres e dos feitos de Jesus. Já mostrei vários tipos de milagres que Jesus curou e maravilhas. E também Pedro testemunhando. E agora, queridos, estes sinais também seguem. Estes sinais continuam acontecendo. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16 a 18, diz: quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Isso aqui com relação à salvação. Bem, mas aí ele diz que estes sinais acompanharão aqueles que creem, aqueles que são salvos. Em seu nome, em meu nome, ele diz, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Meus amados irmãos, estou chegando ao final desta palavra. Jesus quer curar você. Esta promessa é para hoje e é para você. Tome posse, receba o milagre. Tome posse da palavra de Deus. Por suas pisaduras eu estou curado. Ele tomou sobre si
as nossas enfermidades. Tome posse agora desta palavra. Por suas pisaduras eu estou curado. Receba a cura. O texto diz em Tiago 5,15: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, estes lhe serão perdoados. Porque Jesus, ele não quer curar apenas o corpo. Ele não quer curar apenas o seu corpo, você ficar sadio. Ele quer lhe salvar completamente. Ele quer salvar o homem espiritualmente, na alma, nas emoções e no corpo. Ele quer nos deixar completamente curados. Queridos amados, eu quero nesta manhã orar com você uma oração de cura para a tua vida, para o seu corpo, para que você seja totalmente curado e seja abençoado pelo Senhor. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero, nesse instante, orar por você, para que Deus possa curar você de todas as suas dores e toda enfermidades, porque Ele levou sobre si as nossas dores. Amado Deus e Pai, eu oro agora por cada um daqueles que estão ouvindo agora ao vivo e vendo, e por aqueles que verão futuramente, posteriormente. Eu oro para que sejam curados. Ah, Senhor, com base na tua palavra, que o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e que pelas suas pisaduras nós fomos curados. A tua palavra diz que nós já fomos curados. Eu quero, nesta manhã, tomar posse e que cada um dos irmãos e pessoas que estão ouvindo tome posse. Assim como aquele homem que estava com a sua mão ressequida, Jesus disse, estende a mão, ele tomou posse. Ele estendeu a mão. Assim como aquele cego que clamara ao Senhor e Jesus disse, veja, e eles viram. Imediatamente seus olhos foram abertos. Assim como aquele centurião que pediu pelo seu servo que estava terrivelmente doente. E Jesus disse, eu vou lá curar. Assim como aquela mulher do fluxo de sangue que disse que tão somente se eu tocar em Jesus, serei curada, e ela tocou e foi curada. Assim como tantos outros, Senhor, como o paralítico que estava conosco no leito há 38 anos, Jesus disse, toma o teu leito, levanta e anda, e ele ficou são. É com base nestas palavras, Senhor, e crendo nas tuas promessas, que eu oro em o nome do Senhor Jesus e declaro a bênção e a cura na vida daqueles que creem. Como diz a tua palavra, e estes sinais seguirão aos que creem. Recebam agora o seu milagre. Depois, em nome de Jesus. Depois você testemunha, depois você dá o seu testemunho do milagre que você recebeu nesta manhã, através desse estudo, do ensino da palavra de Deus. Deus o abençoe e logo mais às 20h30 estaremos novamente fazendo outra transmissão com a nossa pastora Betslane, transmitindo a mensagem da palavra de Deus de hoje à noite. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Tenha um bom dia, tenha um bom almoço com a família, ore com a família e não esqueça de testemunhar do que Jesus fez na sua vida. Deus abençoe e a paz seja com você.